E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que nós vamos falar sobre a Loteca 1140. Praticamente boa parte dos jogos aí da grade da Loteca 1139 finalizados. Já dá para ter uma boa base aí dos palpites para a Loteca 1140, que lembrando já é acumulada por ser final zero. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tem o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br, é nosso e-mail. Se não for possível dar uma ajuda com o Pix, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando, comentando, ajuda bastante aí o crescimento no canal dentro do YouTube. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, São Paulo e Flamengo, hein? Que jogaço! O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 jogos, o São Paulo jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 8 empates e o Flamengo ganhou 5 vezes. A diferença de gols 35-26 a favor do São Paulo. No geral, são 50 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 18 vezes, houve 15 empates e o Flamengo ganhou 17. Muito equilíbrio nesse confronto, hein? Os números de gols 66-59 a favor do São Paulo. Os números de aposta para essa partida: 2,67 para o São Paulo, 3,10 para o empate, 2,85 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 35% para o São Paulo, 32% para o empate e 33% para o Flamengo. Os dois times estão vindo de vitórias aí pela Copa do Brasil. É um jogo super equilibrado. É certeza aí que os dois times vão vir com a equipe mesclada, principalmente o Flamengo aí por ter conseguido uma vantagem, né, de 2 gols de diferença em cima do Palmeiras. Só que o Flamengo tem mais elenco, né? E a vantagem do São Paulo é de estar jogando no Morumbi com o apoio da torcida. Aqui os números estão muito equilibrados e para essa primeira partida eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de São Paulo e Flamengo. Caso você tenha o costume de jogar triplos, essa é uma partida que eu colocaria um triplo e ficaria sossegado. Jogo 2, Vitória da Bahia e Cuiabá. Nos últimos 5 encontros, o Vitória ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Cuiabá ganhou 1 vez. A diferença de gols 10-7 a favor do Vitória. O Vitória, ele tinha uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão. Só que seu último jogo, né, como nós vimos no vídeo anterior, venceu o Palmeiras na casa do Palmeiras por 2-0. O Vitória tem o costume de marcar 32% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. E já o Sport, 26% dos seus gols marca entre os minutos 31 e 45. As odds para essa partida: 2,37 para o Vitória, 3,10 para o empate e 3,10 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 40% para o Vitória, 31% para o empate, 29% para o Cuiabá. Para essa partida aqui, eu vou continuar mantendo aí meu palpite no Vitória. O Cuiabá tá vindo de alguns tropeços e o Vitória, né, depois dessa boa partida aí contra o Palmeiras, fora de casa, pode ser aquela virada de chave que tá acontecendo para alguns times, né, como o Fluminense, Grêmio, até mesmo o Corinthians, que tá lá embaixo, tá conseguindo dar uma equilibrada aí nas partidas e jogar de igual para igual com seus adversários. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Vitória. Jogo 3, Botafogo de São Paulo e Curitiba. Aqui tá falando que o Curitiba tem uma sequência de 3 derrotas no Brasileirão, porém na sua última partida, como nós vimos no vídeo anterior, né, venceu a Chapecoense. No Brasileirão Série B, o Curitiba perdeu seus últimos 3 jogos fora. E aqui mais informações sobre em qual momento da partida que eles têm o costume de marcar gols. Essa informação ela não é tão relevante assim pra gente, pra loteca, né? Os números de aposta para essa partida: 2,80 para o Botafogo, 2,87 para o empate e 2,72 para o Curitiba. A porcentagem da partida: 45% para o Botafogo, 29% para o empate e 26% para o Curitiba. Considere essa partida aqui uma das mais equilibradas dessa grade. O Curitiba tá vindo dessa vitória, né, contra a Chape, e o Botafogo geralmente é um time bem complicado quando joga em casa, né? Agora isso eu acho muito engraçado, né? Por que eles não jogam do mesmo jeito quando joga fora, né? Eu sei que tem a pressão da torcida, mas é uma diferença muito grande, né? Bom, olhando os números aqui, a gente pode ver que tá bem equilibrado. São dois times aí que estão precisando vencer no campeonato e por esse motivo eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de Botafogo e empate nessa partida. Lembrando que nesse meu segundo vídeo eu tenho o costume de ir com 3 duplos. Jogo 4, Vasco da Gama e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Bragantino não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols 9-6 a
favor do Vasco. Nos últimos 13 jogos, o Vasco ganhou 4 vezes, houve 7 empates e o Bragantino ganhou 2 vezes. Nos gols, totalmente empatado em 17-17. As odds para essa partida, 2.10 para o Vasco, 3.30 para o empate e 3.75 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 45% para o Vasco, 29% para o empate, 26% para o Bragantino. O Bragantino tá vindo de uma derrota pesada aí para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Vasco, ele empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense, sofreu uma pressão danada, era para ter tomado uma goleada, mas o Atlético Goianiense perdeu muitos gols. Se a gente for olhar o contexto aí, né, eu tô achando que o Bragantino vai vir com um time mais reserva do que o Vasco, porque precisa reverter esse placar aí de 2-0 em casa, e o Bragantino é aquele time que não tem o costume de marcar muitos gols, né, então eles vão ter que descansar bem para tentar fazer uma boa partida contra o Atlético Paranaense. O Vasco, ele conseguiu empatar em 1-1 fora de casa, não deixa de ser um bom resultado. A ótima vantagem aqui do Vasco é de estar jogando em casa, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Vasco, aí acreditando que o Bragantino vai vir com um time bem mesclado. Jogo 5, Atlético Goianiense e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou uma vez, houve 4 empates. E o Botafogo ganhou 2 vezes, a diferença de gol 7-6 a favor do Botafogo, hein? No geral, são 15 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes, houve 6 empates, e o Botafogo ganhou 6 vezes, a diferença também é a favor do Botafogo, 22-14. Os números de aposta para essa partida, 3.40 para o Atlético Goianiense, 3.45 para o empate, 2.15 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 28% para o Atlético Goianiense, 28% para o empate, 44% para o Botafogo. Para essa partida aqui, mesmo que as duas equipes venham com um time reserva, ambas estão aí para jogar a segunda partida pela Copa do Brasil, o Botafogo tem mais elenco, né? E o Atlético Goianiense não tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Então, para essa partida não tem nem muito o que dizer, né? Eu tô acompanhando os números aqui, tô indo seco no Botafogo. Se o Atlético Goianiense ganhar essa partida, mesmo em casa, eu tô considerando uma zebra, viu? Jogo 6. Criciúma e Atlético Mineiro. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral, nos últimos 8 jogos, o Criciúma ganhou 2 vezes, houve 5 empates e o Atlético Mineiro só ganhou uma vez. A diferença de gols 14-11 a favor do Criciúma. Criciúma, 25% dos gols são feitos aí nos minutos 31 e 45 e o Atlético Mineiro, 30% dos seus gols entre os minutos 31 e 45 também. As odds para essa partida, 2.95 para o Criciúma, 3.40 para o empate e 2.40 para o Atlético Mineiro. A porcentagem da partida, 32% para o Criciúma, 28% para o empate, 40% para o Atlético Mineiro. Essa aqui é uma partida complicada porque o Criciúma, ele não tá jogando as Copas. O Atlético Mineiro fez um jogo aí contra o CRB, foi um jogo bem difícil porque o CRB lá é muito complicado de perder. O jogo do CRB e Atlético Mineiro foi 2-2, só que em menos de 2 minutos o Atlético Mineiro tomou 2 gols e teve que correr atrás do placar. Então foi uma partida bem desgastante e para complicar mais ainda, tem o Hulk aí contundido. Então é certeza praticamente que contra o Criciúma o Hulk não vai jogar. Eu tô acreditando que vai ser um time bem reserva aí contra o Criciúma. E o Criciúma, como vai vir com o time titular, né? E jogando em casa, para essa partida aqui eu tô acreditando mais na vitória do Criciúma. Tô indo seco no time da casa. Jogo 7, Amazonas e Ituano. No Brasileirão, o Ituano perdeu seus últimos 3 jogos jogando fora de casa. O Amazonas tem o costume de marcar 29% dos seus gols entre os minutos 16 e 30 e o Ituano 26% dos seus gols entre os minutos 31 e 45. O Ituano não ganhou em seus últimos 4 jogos. As odds para essa partida, 1.62 para o Amazonas, 3.55 para o empate, 5.70 para o Ituano. Fazia tempo que eu não vi uma odds alta assim para um time. A porcentagem do jogo, 58% para o Amazonas, 26% para o empate, 16% para o Ituano. Esses números aqui tá muito a favor do Amazonas, eu acho que mais por questão do Ituano, né, que não vem fazendo um bom campeonato. É um jogo bem complicado porque o Amazonas, ele costuma engrossar aí para os seus adversários que vão jogar lá. E para essa partida aqui eu tô levando muito em consideração esses números, né, muito a favor do Amazonas. Eu tô indo seco na vitória do Amazonas. Jogo 8, Atlético Paranaense e Grêmio.
Resultado mais comum desse confronto, quando o Atlético Paranaense joga em casa, é o 2-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Grêmio ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 25-21 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 44 jogos entre eles. O Atlético Paranaense ganhou 11 vezes, houve 11 empates e o Grêmio ganhou 22 vezes. A diferença de gols 59-38 a favor do Grêmio. Na temporada passada, na casa do Atlético Paranaense, o Grêmio venceu por 2-1 e no jogo da volta o Atlético Paranaense acabou dando o troco, né? Na casa do Grêmio venceu por 2-1. Os números de aposta para essa partida: 1,87 para o Atlético Paranaense, 3,50 para o empate e 4,35 para o Grêmio. A porcentagem do jogo: 51% para o Atlético Paranaense, 27% para o empate e 22% para o Grêmio. O Atlético Paranaense está mais tranquilão, né, para essa partida aí. Venceu o seu primeiro jogo aí pela Copa do Brasil contra o Bragantino por 2-0. O Grêmio fez uma partida bem difícil aí contra o Corinthians, bastante desgaste. Empatou em 0-0 e agora fica aquela dúvida, né? Será que o Renato Gaúcho vai aproveitar para colocar o time titular contra o Atlético Paranaense? Lembrando aí que o Grêmio tem algumas partidas a menos, né? De momento eu tô acreditando que as duas equipes vão vir com um time misto, priorizando a Copa do Brasil, e por esse motivo, levando em consideração o campo aí do Atlético Paranaense, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Jogo 9, Corinthians e Juventude. Nos últimos 7 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Juventude ganhou 1 vez. A diferença de gols 14-8 a favor do Corinthians. No geral, são 16 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Juventude ganhou 6 vezes. A última vitória como visitante do Juventude foi em 2004, somente 20 anos atrás. No Brasileirão Série A, o Juventude perdeu seus últimos 5 jogos fora. Os números de aposta para essa partida: 1,70 para o Corinthians, 3,65 para o empate, 5,40 para o Juventude. A porcentagem da partida: 57% para o Corinthians, 26% para o empate e 17% para o Juventude. Que joguinho complicado esse, viu? O Corinthians vai ter que descansar o seu time aí também, porque foi uma partida bem difícil contra o Grêmio. Tô acreditando que o Corinthians também vai vir com um time bem reserva. Defensivamente, o Corinthians está mostrando muita consistência. E como vai ser um time reserva, é bem capaz aí de vir com 3 zagueiros, viu? O Corinthians já é um time meio complicado para fazer gols, então para essa partida aqui eu tô acreditando num empate entre eles. Jogo 10, Fluminense e Bahia. O Bahia, dos seus últimos 4 jogos, fez menos que 2 gols e meio. O Fluminense também não tem uma marca muito boa aí para fazer gols, né? Dos seus últimos 13 jogos, em 12 fez 2 gols e meio. Esse confronto, o Fluminense em casa, dos últimos 4 jogos, ganhou os 4 jogos contra o Bahia. E o Fluminense, dos últimos 4 jogos, venceu 3 partidas, hein? Bons números aí para o Fluminense. Os números de aposta para essa partida: 2,12 para o Fluminense, 3,35 para o empate e 3,55 para o Bahia. A porcentagem do jogo: 45% para o Fluminense, 28% para o empate e 27% para o Bahia. Outra partida que considero bem complicada. Tudo isso por causa da Copa do Brasil. É muito difícil saber se o time virá com o time reserva ou não. O Fluminense tem um jogo pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Juventude. Se eu não me engano, eu falei ali em cima que o Juventude poderia vir com o time titular. É bem capaz que não, né? Porque o Juventude também está na Copa do Brasil. E para essa partida aqui, 10 do concurso 1140, eu tô acreditando que o Fluminense pode vir com um time mais titular, não completamente titular, mas mais titular do que o Bahia. Bahia tem um jogo super difícil aí contra o Botafogo no meio da semana que vem. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos que considera ela bem equilibrada. Eu tô indo de Fluminense e empate entre eles. Jogo 11, Ponte Preta e Avaí. Nos últimos 8 encontros, a Ponte, jogando em casa, ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Avaí também ganhou 3 vezes. A diferença de gols 12-10 a favor da Ponte. Já começa com números bem equilibrados, hein? No geral, são 16 jogos entre eles. A Ponte ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Avaí ganhou 6 vezes. Diferença de gols 16-15 a favor da Ponte. A última vitória em casa da Ponte Preta contra o Avaí foi em 2015. Um tabuzinho reverso aqui. E na temporada passada, a Ponte, jogando em casa, perdeu para o Avaí por 1-0. E na casa do Avaí, a Ponte deu o troco vencendo
na casa do Avaí por 1-0 também. As odds para essa partida, 2,32 para a Ponte Preta, 2,90 para o empate, 3,40 para o Avaí. A porcentagem do jogo, 41% para a Ponte Preta, 31% para o empate e 28% para o Avaí. O Avaí no início estava fazendo um bom campeonato, era um dos times que estavam lá na ponta, mas deu uma caída, tá no meio da tabela aí junto com a Ponte Preta. É um jogo bem difícil porque duas equipes aí que são fortes defensivamente, porém a Ponte Preta ela toma mais gols que o Avaí. Só que em casa a Ponte tem um bom retrospecto, né? É um jogo equilibrado. Para essa partida aqui eu tô indo seco na Ponte Preta, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 12, Internacional e Palmeiras. Nos últimos 21 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o Palmeiras só ganhou 2 vezes, hein? A diferença de gols 32-15 a favor do Internacional. No geral, são 43 jogos entre eles, o Internacional ganhou 17 vezes, houve 10 empates e o Palmeiras ganhou 16 vezes. A diferença de gols também é a favor do Internacional, 53-45. Na temporada passada, na casa do Internacional, o jogo foi 0-0 e na casa do Palmeiras, o Palmeiras venceu por 3-0. Os números de aposta para essa partida, 2,57 para o Internacional, 3,25 para o empate e 2,85 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 37% para o Internacional, 29% para o empate, 34% para o Palmeiras. Palmeiras que tá vindo de derrota aí para o Flamengo, perdeu por 2-0, mas poderia ter sido mais. A zaga do Palmeiras, que é sempre muito forte, não foi bem nessa partida. Foram muitas finalizações aí do Flamengo e o Palmeiras agora tem essa diferença de gols para tirar, né? 2 gols de diferença. Vai ter que realmente descansar o time e o Internacional já não tem essa preocupação, né? Provavelmente ele vem com o time titular para pegar o time misto aí do Palmeiras. E por esse motivo, apesar dos números estarem bem equilibrados aqui, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 13, Novo Horizontino e Goiás. O Novo Horizontino marca os seus gols aí entre os minutos 76 e 90, 35% dos gols é nessa faixa de tempo. Essa segunda informação aqui sobre o Novo Horizontino nem vale a pena falar, né? Mas eu vou falar porque até é engraçado, né? Você sabia que o Grêmio Novo Horizontino marca 5% dos seus gols entre os minutos 61 e 75? É a porcentagem mais baixa da liga. Bom, essa informação não ajuda em nada aqui na Lotteca, é só mais por questão de curiosidade mesmo, viu? Já o Goiás, 25% dos seus gols é marcados entre os minutos 61 e 75 da partida. E uma informação bem relevante aqui é que o Novo Horizontino não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos. Os números de aposta para essa partida, 2,10 para o Novo Horizontino, 3,0 para o empate, 3,90 para o Goiás. Já a porcentagem do jogo, 45% para o Novo Horizontino, 31% para o empate, 24% para o Goiás. O Goiás que está tendo alguns tropeços, vai pegar uma pedreira aí que é o Novo Horizontino. Como a gente viu no primeiro vídeo, o Novo Horizontino ele é o segundo colocado do campeonato, tá fazendo uma boa campanha. Se continuar nesse ritmo aí, eu acho que dessa vez vai subir aí para a primeira divisão. É um time bem treinado e dentro de casa ele é muito mais forte. Para essa partida não tem como, eu tô indo seco no Novo Horizontino. Aqui, se você quiser arriscar uma zebra e quiser apostar no Goiás, pode acontecer, viu? Porque pelos últimos jogos do Novo Horizontino, isso não parece muito provável, né? Mas é aquele típico jogo, né, que tá dando muito para um lado, assim, muito pro Novo Horizontino, aí vem o Goiás do nada e vence, né? Então, se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo aberto nesse jogo aqui, buscando essa surpresa aí do Goiás vencer o Novo Horizontino na casa do Novo Horizontino. Jogo 14, Operário e CRB. Nos últimos 8 jogos, o Operário ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o CRB ganhou 3 vezes. A diferença de gols 13-11 a favor do CRB. Aqui mais informações falando sobre momentos de gols, né? E aqui uma informação que é relevante para a Lotteca, que o CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Os números de aposta para essa partida, 2,15 para o Operário, 2,72 para o empate, 4,15 para o CRB. A porcentagem do jogo, 44% para o Operário, 32% para o empate, 24% para o CRB. O CRB que tá vindo de um bom jogo aí contra o Atlético Mineiro em casa, tava vencendo por 2-0, mas deu uma vacilada
vacilada. Teve um jogador expulso aí que acabou atrapalhando, né? Segurar esse resultado e acabou tomando o segundo gol. Tomou até um terceiro gol, né? O gol da virada, mas não valeu porque o VAR acabou encontrando um toque na mão do Vargas. E tá tudo em aberto aí para o CRB, né? O problema é que vai ter que jogar lá na Arena MRV e vai ser complicado, hein? Para o CRB. Então eu tô acreditando que o time do CRB vai descansar o time, vai dar um tempo aí do Brasileirão Série B, e essa é a chance do Operário, né? O problema é que o Operário é um dos times aí que marca menos gols, né? A gente viu isso aí no vídeo anterior. Tem essa vantagem aí de estar jogando em casa, mas o que pega aqui é esse negócio do Operário não marcar muitos gols. Como o time do CRB pode ser um time misto, pode ser que ele venha mais defensivo. Então, para essa partida aqui, eu tô colocando empate seco entre eles. Mas também, se você tem condições, é uma partida para duplo, né? Que dá para colocar Operário e empate. Bom, pessoal, esse aqui foi o segundo vídeo falando sobre a Loteca 1140 que já vem acumulada. Se você gostou das informações, acha que vai te ajudar nos seus palpites, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações, deixe seus comentários, deixe seus palpites. É sempre muito bom, muito interessante ver o olhar de outra pessoa. Se você tem alguma crítica, fique à vontade aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta com seus amigos, compartilhe. Isso ajuda bastante aí outras pessoas a conhecer o canal. E é isso, desejo muita sorte aí para todo mundo. Logo logo vou colocar uma enquete aí sobre alguma partida da grade aqui da Loteca 1140. Na grade da Loteca 1139 eu coloquei o jogo do Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo ganhou disparado lá, hein? Vocês estão muito bons de palpites, hein? Geralmente a enquete tá batendo no time que tá vencendo ou no resultado mesmo, viu? Porque às vezes até empate vence lá e na partida mesmo acaba dando um empate. Nessa última enquete mesmo do Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ganhou de lavada, viu? Teve quase o dobro de votos aí do Palmeiras. É isso então, muita sorte aí pra todo mundo. Vamos pra cima aí desses 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!